Mas hoje, Lan, até comentando em relação às estatísticas que você trouxe, teve muito a ver com o gramado, tá? O gramado foi terrível, assim, vergonhoso, um negócio que é preocupante a CBF deixar ter Mas não é jogos ruim da pros maneira que dois? foi. Não, mas é ruim. Mas aí, Ilan, desculpa, a gente tem que priorizar o gramado para que o jogo aconteça. A gente Não, está não, tudo estragando bem. o nosso Mas eu produto. tô dizendo, mas você tá justificando o Vasco ter jogado mal por causa do gramado. Eu digo, não é ruim pros Não, dois? jamais, jamais, Ah, jamais. não O é isso, Vasco ter então. jogado mal não foi por causa do gramado. O gramado piora. O gramado piora a situação, porque o Vasco não joga bem a temporada inteira. Não é a questão disso. A questão é a precisão dos passes. Isso tem a ver com o gramado. Para mim, eu já falei isso aqui 1000 vezes, que a bola é tão importante quanto o gramado e vice-versa. Se você tem uma bola oval, você vai errar mais. Se você tem um gramado ridículo, como foi hoje lá em Ponta Grossa, você vai errar mais. É natural. Só que o ponto é ruim para os dois? Pode ser. Mas o Operário está muito mais acostumado a jogar nesse gramado horroroso do que o Vasco. O Vasco está acostumado a jogar em São Januário, que é um tapete. Então, o ponto não é só justificar a questão do gramado. Estou falando que, em relação ao que você falou dos números, da precisão de passes, eu acabei de falar aqui. Eu acho que o problema do Vasco poderia ser técnico. Poderia ser técnico, o Carilli ia mal, ia bem. Isso aí faz parte. Agora, a gente nunca pode tirar a responsabilidade desses atletas. Esses atletas não estão se dedicando e não estão acertando como deveriam. Eles estão com o salário em dia, eles vestem a camisa do Vasco da Gama. Duas coisas me preocupam, até mesmo nesse conformismo que a gente comenta aqui, sobre, empatou fora, tá bom. Não tá bom, não. O Léo Jardim, no último jogo, ele falou que ficou feliz pelo Cássio, porque o Cássio fez grandes defesas contra o Vasco. Nesse jogo de hoje aí, o Paulo Henrique saiu sorrindo na entrevista coletiva, depois de empatar, e falou que o time se portou como tinha que se portar. E olha que são dois jogadores que eu gosto, são dois jogadores que eu considero interessantes. Mas peraí, que postura é essa? Um fala que o goleiro adversário, que tá feliz pelo goleiro adversário, o outro sai da entrevista, tá rindo, depois de ter empatado com o Operário 1-1, num jogo vergonhoso do Vasco, horroroso do Vasco, e esses jogadores precisam ser responsabilizados. Esse negócio de só pensar em técnico, que é sempre a nossa cultura, a cultura do futebol, culpa do técnico. Culpa do técnico. Cara, o Vasco tem um conceito, um conceito que eles chamam no futebol moderno hoje, que se chama domínio orientado. O que é esse domínio orientado para a galera que não tem obrigação nenhuma de saber termos técnicos? O domínio orientado é quando o jogador recebe a bola e muitas vezes o domínio é o que vai mostrar qual vai ser a jogada que ele vai escolher. Então você muitas vezes dominar olhando para frente é o interessante para qualquer time que quer ter uma saída de bola mais rápido. Por exemplo, o Léo Ortiz é um jogador que faz isso muito bem, o Pulgar faz isso muito bem, o De La Cruz faz isso muito bem. É a forma como você domina e o tempo que você ganha dominando para que você surpreenda o seu adversário e consiga achar uma linha de passe, consiga achar uma transição. Todos os jogadores do Vasco, nesse domínio, eles erram todos. E não é porque eles não porque eles ficam sem a bola, não. É que eles dominam olhando para trás. Eles dominam tocando a bola para trás. Isso, obviamente, afeta o andamento dessa equipe. O andamento do jogo dessa equipe. Então o Vasco é um time muito lento, muito moroso. E para piorar, nem mesmo a entrega que se pede de qualquer jogador profissional está tendo. E repito, eu entendo o calendário do futebol brasileiro. Eu acho que é criminoso. O Vasco vai ter 10 jogos em maio. Esse foi o primeiro. 10 jogos em um mês. Tudo bem. Mas, cara, a dedicação não pode faltar. E, infelizmente, hoje foi um dia insosso. O trabalhador, no seu feriado, que teve aí em casa, vou assistir esse joguinho, ele deve ter saído horrorizado. Qualquer torcedor, seja do Vasco ou seja de outra equipe, que viu o jogo de hoje, saiu horrorizado. Essa Foi que é a pênalti verdade. ou não foi pênalti, Pedrosa? Pro Operário, esse pênalti que ele não foi voltou nada. atrás. Absolutamente nada. Inclusive, poderia até ter dado o cartão amarelo pro Alano por simulação, porque o Léo Jardim toca na bola depois e aí o Alano vai e se joga. Então, eu não vou ficar aqui falando sobre isso também, porque para mim não foi absolutamente nada. Quem complica sempre é o Daronco, mas tirando até um pouco da não culpa do Daronco, podemos dizer assim, as câmeras do estádio lá do Operário, e que eu não tô nem falando sobre jogar lá, mas principalmente as condições do gramado. Cara, você viu o jogo na transmissão hoje, era vergonhoso. Você não tinha câmera que poderia ser conclusiva, até para lances que poderiam ser polêmicos, numa terceira fase de Copa do Brasil, que vale 3,5 milhões de reais, que pode decidir uma classificação. Eu fico preocupado, cara, e com a CBF mesmo de autorizar um produto desse ser feito num gramado tão ruim, num estádio tão precário, de todas as maneiras. Então, é difícil. Legal. Tem superchat aí. Bota... Ser, assim, peraí, Raíza, deixa eu só passar pelo superchat. Desculpa, Raíza. Tá, rapidinho. Vai lá. Só passar pelo superchat aqui. É da galera que tá com a gente aqui, dando essa moral. Tem um superchat aqui da Minha Vida Escrita. Eu vou botar aqui, o pessoal tá puxando ali, mas eu vou ler aqui. O Pedrosa, hoje o Vasco é time de Série C, sem dúvidas.
Diz aqui Cadê o Pedrosa, gente? Estamos sem o Pedrosa de novo? Cadê ele? Cadê o nosso amigo Pedrosa? Bota ele de volta aqui na tela pra gente. Diz aqui a minha vida escrita que o Vasco é time de Série C, sem dúvidas. Não, né? Não. Definitivamente não. Eu acho que o Vasco melhorou, inclusive, do ano passado para agora. Eu não vi o jogo inteiro hoje, mas eu já vi atuações razoáveis do Vasco nessa temporada. Acho que o Vasco fez alguns jogos que até deram a impressão de que iria se acertar, mesmo com o Carille. Né? Mas a paciência com o Carille já tinha se esgotado. Agora, eu quero saber de você, Pedrosa, o seguinte. Em relação ao Diniz, vai resolver, não vai resolver? Você acha que agora isso vai se acelerar? Porque agora passou o jogo do Operário, né? É uma coisa que vai ser anunciada, seja Diniz, seja outro. Entre hoje e amanhã vai ter isso aí? Vai ter essa definição? Eu acho que entre amanhã e sábado vai ter essa definição. Não duvido que essa definição seja acelerada por conta do que aconteceu hoje. É precário, assim, não é só a parte tática, como eu disse aqui, é muito do brio dos atletas, é você exigir desses atletas ao máximo, e eu tenho certeza que o Fernando Diniz, gostando ou não, por essa característica, ele exige do atleta ao máximo. Jogador que não quer correr, jogador que não se dedica, meu amigo, não vai jogar. Pode ter certeza que não vai jogar porque ele fica louco, assim como o torcedor hoje ficou louco com a postura desse time em campo. Então eu acredito que muito em breve a gente vai ver aí acertando tudo direitinho, até mesmo se tiver alguma pendência, o Diniz deve falar, tá vendo aí o jogo que vocês fizeram? Se eu quiser isso aqui, me dá um pouquinho disso aqui porque eu tô precisando. Então, assim, eu acho muito difícil que essa situação não seja resolvida até o próximo sábado, e se não for é preocupante, porque o mercado é cruel e esse time precisa treinar o quanto antes. Já pega o Palmeiras no domingo, se jogar desse jeito que jogou hoje aí, nossa senhora.